Juliana Rosa já está aqui com a gente no estúdio para repercutir essas informações da economia, sobretudo a queda de braço entre Estados Unidos e China. Me vê agora na cabeça a imagem do Uno. Já jogou Uno? Aquele jogo joguinho de... da carta. É, que você vai colocando a carta mais 4, mais 4, mais 4, você tem que ir comprando. Eu não sei jogar quatro, esse jogo. é um bom jogo, é um bom jogo. Inclusive, quando você vai viajar assim, um feriado de chuva, sabe? Você não consegue aproveitar o espaço, você joga Uno. Mas parece isso, né? Os Estados Unidos com essa taxa que agora que a gente viu pra cima da China. Vai colocando mais carta em cima, mais carta, mais carta, mais carta e aumentando essa disputa, né? O que vai, na verdade, já tornando inviável. Acima de 100 é algo inimaginável, né? Então, é mais uma retórica do que, na prática, alguma mudança significativa, porque a mudança já veio, que foi esse dado aí da Organização Mundial do Comércio, que prevê queda do comércio global, o tamanho da queda que ainda não está claro. Se vai ser uma queda pequena, uma queda grande, né? A depender, agora, como diz a Organização Mundial do Comércio, do tamanho desse impacto tarifário, se essas medidas de recuo agora recentes do Trump vão ser temporárias ou se depois vão voltar aos patamares anteriores. O que a gente tem agora por exemplo, um cenário que está sendo traçado agora, o secretário do Tesouro americano, Jerome Powell, estava falando, que o que ele está vendo é que no curto prazo vão ter nos Estados Unidos dois efeitos ao mesmo tempo, que é piora da economia, então queda da economia americana e ao mesmo tempo mais inflação. Então são os dois cenários, porque até pouco tempo atrás a gente falava, bom, se a economia americana vai cair muito, a inflação também vai ser menor, porque se a economia cair, as pessoas vão consumir menos, ter menos investimentos, inflação em queda. Só que é o pior dos mundos, né? Quando você tem queda da economia e a inflação sobe. E por quê? Nos Estados Unidos, eles consomem muito, eles produzem em torno de 15% de toda a produção mundial, e os americanos consomem quase o dobro disso, consomem 29% de tudo que é consumido no mundo é consumido pelos americanos. Então eles têm um déficit, se eles só produzem 15% e consomem quase 30%, eles precisam importar do mundo. O que vai acontecer na prática? Eles estão propondo que eles aumentem a produção, só que não vai conseguir aumentar na proporção do consumo. Então, o consumo também teria que cair um pouco para essa conta fechar. Não vai cair. Não vai cair, o americano consome muito, né? Ele é muito consumista e também não está claro se os americanos vão querer consumir menos. Produzir mais carro e consumir menos carro, por exemplo, que essa é a proposta do Trump. Produzir mais carro ou outros produtos internamente vai significar mais volume de produção, maior volume, mas a custo maior, porque obviamente que você não tem mais acesso ao que está valendo desde o pós-guerra, que é importar matérias-primas nos lugares onde são mais vantajosos. Então, se for produzir tudo nos Estados Unidos, não só ele não tem capacidade de dar conta de tudo que ele consome, mas vai ficar mais caro. Então, vai gerar uma queda de PIB per capita nos Estados Unidos, que já é calculada aí numa perda grande do poder de compra do americano, e ao mesmo tempo você tem a inflação. Então você tem o pior dos mundos, né? Isso não seria sustentável. Aqui para o Brasil, qual é a preocupação maior nesse momento? É que, embora a gente seja pouco conectado com o mundo, então a gente tem um efeito limitado no nosso PIB, com a queda do comércio global, nossa maior preocupação é que o nosso grande parceiro comercial é a China. E a China, diferente dos Estados Unidos, o equilíbrio entre o consumo e produção é o contrário dos Estados Unidos. Eles produzem mais de 30% dos produtos do mundo, são produzidos pela China, e os chineses consomem 12%. Eles poupam muito. Eles têm medo do futuro, eles se sentem pouco protegidos. E essa é uma das questões da China agora, com essa quantidade de coisas que os Estados Unidos não compram, para quem que eles vão vender. Já está vindo para cá, né? Está tendo uma enxurrada de produtos, os números do Ministério do Desenvolvimento já mostram que os chineses estão mandando muita mercadoria para cá. A gente até pode pensar, legal, blusinha barata, né? Produto barato, mas vai destruir a economia local, os empregos locais. Então tem uma preocupação muito grande de vários setores, que eu tenho ouvido muito isso dos empresários do setor de vestuário, setor de calçados,
Os setores estão muito preocupados com essa invasão chinesa. Então, qual é o grande risco do mundo também? Todo mundo vai ficar com medo da China, porque todo mundo sabe que a China está sobrando produto e todo mundo vai começar a levantar barreira contra a China. Então, essa guerra tarifária ela pode se ampliar, né? E aonde que isso tudo vai dar? Vai dar ruim, né? Porque é isso. A gente vai ter um mundo... A gente ri, mas é de desespero. Mas é de desespero, porque você imagina como as coisas funcionaram até hoje, você já tem uma lógica de cadeias produtivas, né? E o Trump está quebrando essa completamente essa lógica. Então, é muito difícil assim, imaginar que o Brasil possa sair ganhando, tanto nessa preocupação com a China, quanto uma coisa que ficou muito na minha cabeça, conversando também nos últimos dias, é que imaginar que o Brasil possa ter alguma vantagem competitiva num bolo que vai crescer menos, uma fatia maior de um bolo menor. Não parece que a gente vai ter alguma vantagem. Então, é uma loucura, né? Imaginar que o Trump está conseguindo destruir em 3 meses aquilo que levou 60 anos para ser consolidado, né? E é engraçado que essa consolidação que você diz, desse mercado global, dessas cadeias globalmente distribuídas, foi algo justamente implantado pelos americanos, defendido pelos americanos, né? Colocado aí para o mundo pelos americanos. E agora eles mesmos querem mudar essa lógica. Talvez um presidente de 4 anos ainda por cima é muito difícil pensar justamente nessa mudança tão grande em tão pouco tempo. E aí pode vir alguém e querer voltar. Ele tem uma lógica de que os empregos eles foram substituídos pelos chineses, né? Os chineses roubaram os empregos deles. A China é o grande alvo. Só que os estudos, inclusive da própria Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Estudos de Negócios Globais, mostram que o que mais retirou emprego das indústrias americanas foi a tecnologia. Então, o que grandes países estão fazendo e que os Estados Unidos não estão fazendo? Fazendo com que a mão de obra ociosa nessas profissões que vão sendo substituídas por máquinas, elas sejam retreinadas para poder dar conta de outras funções ligadas à tecnologia, à inteligência artificial, à parte de serviços, que é imaginar que a gente vai voltar atrás, que vamos acabar também com todas as máquinas, ou que as pessoas vão querer andar de carro como antigamente, né? Então, você tem hoje uma outra lógica de consumo, onde a gente quer alugar o carro, a gente não quer mais necessariamente ter o carro, a gente, né, quer ter muito mais serviço do que produto, como era a lógica antiga. Então, é uma lógica que o Trump quer voltar a algo que funcionava no início do século XX e que a chance de isso acontecer, né, de voltar a exatamente como as coisas eram, assim, ninguém entende muito bem aonde que ele vai conseguir chegar e, no final das contas, o que se consegue enxergar é um resultado pior para os próprios americanos, né, que é uma perda de poder de compra, que é o que mais eles reclamam, que é a questão da inflação, e é uma inflação que vem para ficar, né, é um aumento de custo efetivo, permanente. Então, é difícil até entender como que ele vai conseguir convencer de que isso vai ser benéfico para os próprios americanos. Agora, uma coisa que eu acho interessante até para a gente refletir, uma coisa que os estudiosos lá do Centro de Negócios Globais da FGV falam é que uma questão que tem provocado essa insatisfação muito grande nos Estados Unidos é que eles têm um baixo colchão social de proteção. Diferente daqui, eles foram substituídos, seja um pouco pelos chineses, mas muito mais pela tecnologia, mas eles não têm, aqui como nós temos, o SUS, que podem ter todos os problemas, mas temos um colchão social como na Europa, por exemplo. O estado de bem-estar social da Europa, né? Exato. Então, eles falam que isso é uma questão séria ali, porque se eles tivessem um colchão social maior, como a Europa também teve uma substituição de tecnologia, mas a população não sentiu tanto quanto os americanos estão sentindo, com uma desigualdade que aumentou muito, inclusive na maior economia do mundo. Então, é até interessante a gente pensar, a gente quando fala de orçamento aqui, a gente sabe que é uma escolha da sociedade, e se a sociedade brasileira escolheu, enquanto sociedade muito desigual, que o Estado precisa, sim, gastar muito para gerar um bem-estar social, o que a gente tem que cobrar é que os serviços funcionem, né? É que a gente tenha educação de qualidade, que a gente tenha segurança e tal, mas o gasto, né, é uma discussão que a sociedade americana talvez tenha que ter, né? E não voltar
a uma ideia tarifária, como se isso fosse resolver uma questão que a própria sociedade, cada uma encontra seu caminho, mas eles estão sofrendo por uma falta de proteção social. Isso é interessante da gente refletir também, Muito, né? Que é uma escolha da sociedade brasileira, que eu acho que muita gente reclama, que o Estado gasta muito, que talvez o mais importante é que o Estado gasta mal, né? Se a gente tivesse uma educação pública de qualidade, né, uma saúde de qualidade, a gente estaria satisfeito, estaríamos tendo oportunidade, menor desigualdade, teríamos possibilidade de pessoas que nascem em famílias pobres progredirem, né, socialmente. Então, acho que é uma discussão interessante pensar que os Estados Unidos estão vivendo um problema que a gente hoje deveria estar discutindo aqui no Brasil, né, que é muito mais por que esse dinheiro está sendo mal gasto, né, no Brasil. Né? Não é só a economia por lá a questão deles, né? Exato, Não é uma canetada social, do presidente com tarifa que vai resolver todos os outros problemas. Exato. Eles têm uma lição Papo de casa profundo, grande para fazer. Muito bom, Ju. Obrigado, viu, pela parceria. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, Ju.